Alô, alô, testando. Tamo online. Fala, galera. Peguei essa dúvida aqui do Cláudio, que tava lá na comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser uma dúvida de outras pessoas também. E é relacionado àquela coisa que a gente já vem conversando de onde fica cada informação ali para nosso agente ele estar sempre respondendo da melhor maneira e nunca inventando uma resposta ou nunca falando uma mentira e sempre debaixo do nosso controle, né? A gente tem aqui três maneiras de onde essa informação aqui pode estar. O Cláudio falou assim: nem colocando no comportamento, o bot responde corretamente. O que o Alfred disse? Você está absolutamente correto. Diagnóstico do problema. O agente violou uma regra específica do comportamento, instruções gerais. Existe essa regra clara, sempre que falar em termos de uso, forneça o link, papapá, e diga que seu aceite é imprescindível para o atendimento a LGPD. O que aconteceu? O agente mencionou o termo na resposta, mas não incluiu o link obrigatório. Isso viola uma regra sempre, que é a regra que ele colocou, né? Que tem como prioridade máxima. A resposta correta deveria ter sido blá 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 blá. Causa provável: o sistema de geração de resposta não aplicou corretamente a regra sempre. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui de uma maneira que eu entendo, tá? A gente tem aqui dentro do cérebro todas as informações relacionadas à empresa e ao negócio. Aqui eu não sei exatamente qual que é o negócio e qual que é a empresa, mas não é necessário para poder ir direto ao ponto dessa questão. O comportamento, ao que parece, o comportamento também tá bem, tá bem não, tá configurado, né? O problema aqui eu acredito que está nos estágios. Por quê? Essa coisa aqui de sempre que falar em termos de uso, forneça o link, isso aqui ele seria uma coisa para se estar dentro dos estágios. Pensa comigo o seguinte: Como que você como que você vai reconhecer se essa informação ela tem que estar no comportamento ou no estágio? É uma regra básica, ó, que você vai sempre se perguntar o seguinte, ó. Vou até escrever aqui, ó, regra. Vou de uma outra cor aqui para ficar fácil de reconhecer que é uma coisa separada de tudo isso aqui. Regra se, então. O que que quer dizer isso? Essa é uma maneira de reconhecer se esse comportamento que você quer que aconteça, esse comportamento vai estar dentro do comportamento do seu agente ou ele vai estar em um estágio separado. Dentro do comportamento do agente, por via das regras, por via das dúvidas, né, sempre coloque o que é geral do seu comportamento. Toda vez que você tiver uma coisa que seja exceção ao geral, como isso aqui, por exemplo, sempre que ele falar alguma coisa, isso deveria vir, não sei se deveria, mas ele funciona se você colocar dentro dos estágios. Aí entra essa regra. Se, então, se o usuário falar sobre os termos, ou se o usuário perguntar sobre alguma coisa dos termos, se o usuário estiver conversando sobre os termos de uso, sei lá, qual que é o tipo de maneira que você vai configurar isso. Mas é um se. Se o usuário falar sobre os termos de uso, então forneça o link. Então isso aqui, ó, deveria ou poderia estar dentro dos estágios. Os estágios, você lembram que tem algumas partes lá de se configurar. Opa, deixa eu voltar aqui. Que funciona mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Você tem um início ali onde você escreve a frasezinha que você quer que seja o disparador disso tudo. Vou pôr até num rosinha aqui para facilitar. Ó, vou pegar esse textinho aqui, vou pôr ele aqui dentro também para facilitar. E esse textinho aqui
é aquela primeira frase que vai ser a seleção, que vai ser a condição para esse estágio aqui funcionar. Então seria, se o usuário falar sobre os termos, ou se a conversa estiver acontecendo sobre os termos, não sei. Você tem que pensar de uma maneira que vai fazer isso aí funcionar. Se então, e esse então ele vai vir lá embaixo, onde que você vai ter o prompt de configurar isso aqui. Vai ter então, se ele falou sobre aquilo, então envie essa mensagem, papapá, e esse link, tal, 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 tal. No meio disso aqui tudo, tem aquela coisa assim de você definir quais são as variáveis que ele tem que coletar para esse estágio ser selecionado. Variáveis, variáveis obrigatórias. Não sei se você vai lembrar, mas tem isso aqui depois do se. Variáveis obrigatórias. Depois tem uma coisa também das ações que ele vai executar. Ações, se você quer chamar uma API, se você quer enviar um arquivo, você quer conectar com o Google Calendário, alguma coisa assim. Depois, logo embaixo disso, tem quais são as variáveis que ele tem que coletar antes de concluir. Variáveis que ele tem que coletar antes de concluir esse estágio aqui que ele selecionou. Mas o que importa aqui no caso para você, eu acredito que não precisa de variáveis obrigatórias, não vai ter nenhuma ação e nem vai precisar de ter uma coleta de variável. Mas você precisa de configurar esse se, que é isso aqui, né? Se o usuário falar sobre termos de uso ou se a conversa for sobre termos de uso, então, lá embaixo, ele vai pôr isso aqui. Então, muito bem. Agora, para prosseguirmos, preciso que você concorde com os termos de nosso termo de uso. Blá, 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 blá. Responda sim. Então, aqui tem uma variável, ó, uma variável de coleta, que é uma variável de sim para termos de uso. Então, tem uma variável que precisa ser coletada antes desse estágio ser concluído. Bli, 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 pá, pá, pá. Ó, não sei se ficou claro, mas eu faria pelo menos esse teste para poder colocar isso aí para funcionar e para rodar. Fechou, Cláudio? Qualquer coisa, mano, manda no grupo aí, a gente tenta te ajudar. Me manda mensagem também, eu tento te ajudar. Não, não fica sofrendo não, cara. Tenta resolver seu agente aí. Se não conseguir resolver, chama a gente para te ajudar. Não sofre não. Fechou? Valeu!